Guerra Civil, esse filme com a Kristen Dunst e o Wagner Moura, né, que ainda vai estrear no cinema. O Franz, como ele comentou, foi na cabine. Mas, antes do Franz, assim, comentar o que ele achou, uma sinopse, assim, muito genérica para você que não ouviu falar. Veja o trailer, não tem muitos spoilers, acho que ele é bem cativante, assim, pra você ficar na vontade de assistir o filme. Eu, pelo menos, quero ver quando lançar. Basicamente, os Estados Unidos estão em guerra civil, tá aí no título do filme. E a personagem da Kristen Dunst, ela é uma repórter, certo? E ela quer Sim, acompanhar por perto, isso é tudo no trailer, tá, gente? Ela quer acompanhar por perto o acontecimento dessa guerra. Se eu não me engano, o Texas, a Califórnia, não sei se tem mais algum estado, se sim. rebelaram contra a União, né, contra Washington, e aí tem essas duas forças aí lutando. Então, eu acho que é um plot muito legal, ainda mais que os Estados Unidos passam essa imagem, né, de são a nação mais poderosa do mundo, mas eu acho que também é muito interessante porque cada eleição que vem deles, a gente vê essa tensão que existe, muito representada pela política, né, dos dois partidos principais, mas essa tensão cultural que eles têm muito, também da época da Guerra Civil, né, essa coisa do norte contra o sul. Então, acho que um filme sobre uma guerra civil americana, né, que já aconteceu antes, mas ambientado hoje em dia, é uma sacada muito legal. Mas eu já deixo claro que o filme não é um filme político, ou não é um drama Hum, político, e nem acho que tem o drama de guerra, etc, mas o foco é o fotojornalismo, realmente, né. Então a gente acompanha a personagem da Kristen Dunst, e eu vou fazer aqui minha análise sem spoilers, né. uhum. Inicialmente, é um filme que eu gostei muito, eu já posso deixar isso aqui, vai ser um dos meus favoritos do ano, com certeza. Claro que eu espero que venha outros filmes muito melhores, né, pela frente. Mas eu gostei muito desse filme, eu acho que ele é muito completo, ele é muito rico, e eu quero compartilhar aqui com vocês algumas considerações que eu tive ao longo das, acho que é 1h50 de filme que ele tem, e do que eu fui maturando depois, eu acho que é um filme realmente muito interessante. Que nem o Osmio falou, né, nós temos ali o casal, entre aspas, principal, formado pela Kristen Dunst e o Wagner Moura, que eles são fotojornalistas, né, que cobrem principalmente guerras, né, então eles estão ali normalmente envoltos em zonas de muito conflito, em zonas de muito perigo, de muita violência. E eles conhecem uma fotojornalista em começo de carreira, que seria a personagem da Cailee Spain que fez recentemente Priscila, era a protagonista de Priscila, para quem não lembra. Então eles partem ali numa road trip, o filme é uma grande road trip, que eles querem chegar até determinado lugar para fazer ali uma grande história, para fazer uma grande cobertura jornalística desse evento que pode marcar o fim dessa guerra civil. Então, basicamente, eles têm esse objetivo e transformações vão acontecendo no caminho. Nesse aspecto, a estrutura do filme ela é bem clássica, né? Então, nós temos personagens com pontos de vista, né, e momentos de desenvolvimento de personagens opostos, totalmente antagônicos, principalmente se nós pensarmos a relação a personagem da Kristen Dunst e a personagem da Cailee Spain, elas estão ali totalmente opostas, só que durante o filme a visão delas vai se entrecortando e uma vai pegando um pouco da outra, etc, até realmente chegar no final, que aí eu acho que entra mais ao ponto do filme valer a pena, que é quando chega ao final, você compensa toda a narrativa que está sendo construída até ali. E a narrativa, pelo menos o que eu pensei inicial, o que o filme queria mostrar, né? Plagiando um pouco a frase quem vigia os vigilantes, quem observa os observadores, né? Então, nós temos esses fotógrafos de guerra, etc., que eles nos mostram essa história, eles são os olhos ali das guerras, etc. E a gente tem no nosso mundo, né, fotógrafos muito reconhecidos por isso, por estarem nessa zona de guerra. E imagino que isso deve ser um perigo gigantesco, e o filme mostra em partes isso, o quanto que é arriscado em nome da história, etc., né, de você mostrar, de você os seus olhos de pessoas que estão longe. Só que essas pessoas nunca são observadas, né? Elas são os olhos da maior parte do mundo sobre esses conflitos, mas elas não são observadas. E o filme, eu acho que ele parte desse princípio da gente observar essas pessoas, colocar uma câmera, né, de fotografia ali em cima daquelas pessoas e a gente entender elas, né, e o que elas representam e o que o fotojornalismo, né, as fotos, etc., representam em si. Né? Eu acho que essa discussão é super interessante. Eu acho que o filme dá super cabo de colocar isso visualmente, colocar isso dramaticamente em personagens muito interessantes. Eu acho que em alguns momentos algumas pessoas podem reclamar um pouco da morosidade dos diálogos, tanto que eu falei que o filme, o foco não é a política, o foco não é
a guerra em si, né? Então, a foco é muito mais momentos específicos da foto, do planejamento da foto e de diálogos. E, então, acho que algumas pessoas podem achar até o expositivo demais, mas para mim calhou totalmente nessa mensagem que eles queriam passar, no sentido de entender a fotografia e a sua função ali. Eu fico muito animado falando disso. O filme despertou uma curiosidade realmente muito genuína sobre isso, porque são sobrepesadas muitos princípios ali naquela discussão, porque nós temos um ponto de que eles querem sim mostrar e talvez gerar uma reação no público e esse público fazer algo. Só que será que o público realmente faz algo? Ou o público só vê passivamente aquelas fotos? Né? E isso eu acho uma discussão muito interessante, que o filme, inclusive, eu acho que ele tem uma escolha que é muito perigosa, que eu acho que pode dividir as pessoas, que é em relação, se você já viu o filme, aí você vai ver, entender, que é o sentido das músicas fora de hora. Tem músicas, tipo, pop, que começam a cantar do nada, e, tipo, qual que é a função daquilo? Eu acho que algumas pessoas podem ficar, tipo, mais ressabiadas sobre aquilo ali, e falar, nossa, que aleatório, tipo, quebrou total a vibe. Só que para mim eu acho que é total início dessa reflexão. Ou a foto, ela é realmente um agente de motivação social, ou ela é o contrário, de desmotivação social e de pacificação social, no sentido que a coisa está tão distante que você não faz nada, você torna o sujeito daquilo ali passivo, né, perante as mazelas sociais. E em outra análise, agora sobre os observadores, que eu falei que é, para mim, o ponto do filme é observar os observadores. Os fotógrafos que estão ali, eles estão testemunhando coisas horríveis. E até acho que é uma discussão que eu lembro que teve no Twitter sobre as pessoas que ficam fotografando, ficam tipo filmando animais, e você tem ali uma presa, etc., sendo morta por um predador, né, na natureza, e tipo, fala, por que você não faz nada? Por que você não intervém, né? Porque, tipo, você tá vendo o bichinho, tipo, mó fofinho, sendo estraçalhado, sabe? E você tá ali só como um molho passivo, né? E eu acho que é legal essa discussão dentro do filme também, porque eles testemunham horrores e eles não podem fazer nada, né? E o filme tem visões antagônicas sobre isso, no sentido de não, nós somos um ponto ativo, nós estamos na cena, nós podemos atuar na cena para evitar horrores. Só que ao mesmo tempo você se coloca em risco nessa situação. Só que você também pode falar: não, eu tô mandando as fotos e as fotos vão repercutir e alguém vai fazer alguma coisa, mas eu mesmo não vou fazer nada. Então acho que essa discussão, ela é muito interessante, que é colocada no filme. Por isso que eu falo que o ponto nem é a política, tipo, a Califórnia, o Texas, que estão ali nessa revolta, etc. É legal, eles dão ali algumas contadas no filme de como começou isso, etc. A visão do presidente que era dali dos Estados Unidos é um ponto muito relevante no filme, principalmente no final e nos créditos finais. Os créditos finais, para mim, eles tiveram um impacto muito grande por causa do final em si, e os créditos eles perpetuam essa tragédia, né? O final é bem trágico, me parece até shakespeariano, em certa medida. Então, é muito legal acompanhar essa transição, ver esses pontos da guerra civil, mas o foco é realmente entender essas pessoas, entender esse ponto de falta de mobilização social, né, de ser passivo perante as coisas, e a gente vê nós somos, né, perante as mazelas que estão ao nosso redor, as mazelas que estão perto e ainda mais as que estão longe, que a gente vê por esse fotojornalismo de guerra, né? Então é muito interessante. O filme é muito bem ambientado, agora falando propriamente de técnica, né? Eu não sou uma pessoa que é formada, etc., mas pela minha impressão enquanto leigo sobre essas coisas. O som é fantástico. Principalmente que, inclusive, eu fico muito feliz que eu assisti o filme numa sala IMAX. Eu assisti pouquíssimos filmes na minha vida em IMAX, acho que, sei lá, acho que eu consigo contar em 3 dedos. Eu não sei quanto o Osmo, acho que já assistiu em salas IMAX, que tipo, a tela é muito grande. Eu acho que, tipo, pra mim são 2, 3 filmes que eu lembro, no geral, e Não me inclusive, lembro de ter assistido. porque é muito, assim, é raro, né? A gente tá em São Paulo, a gente mora em São Paulo e nós temos um acesso muito mais fácil. Só que a gente, tipo, não mora no centro de São Paulo, né? Então acho que acaba distanciando essas coisas. Então acho que eu lembro de um filme que eu assisti em IMAX foi Titanic, foi uma outra cabine de imprensa. Então, a ter essa experiência no IMAX com esse filme, ocupando a tela quase me engolindo, de tão gigante que ela era,
assim, me torna o filme muito maior, eu acho que pra mim. E o som desse filme é muito bom, no sentido, principalmente o som enquanto função narrativa, que eu falei, por exemplo, das músicas, e até no sentido, por exemplo, quando a gente tinha uma explosão, o silêncio, né, aquela construção sonora, né, é muito interessante, muito impactante. Eu gostei muito de como isso foi utilizado no filme, ele te envolve realmente. Eu acho que é um filme que eu fiquei preso do começo ao fim, da narrativa ali proposta, e a técnica tem muito a ver com isso. A fotografia, para mim, também, ela é super bem encaixada no sentido de colocar ali aqueles fotógrafos no meio da batalha, no meio do front, só que eles também não são o exército, então eles não têm a técnica, né? Então eles precisam ser todas a hora puxados pelas pessoas do exército, porque senão eles vão morrer, né? Eles querem ali pegar o melhor shot, só que ao mesmo tempo eles nem estão se preocupando com a vida deles ali. Então é bem louco como o filme trabalha essas coisas visualmente, né? Então eu gostei muito. Eu gostei realmente muito. Eu tô muito empolgado. O filme me deixou muito pilhado, porque é um filme muito bom e é isso que eu gosto. Eu gosto de sair pilhado do cinema e de falar, tipo, com vivez. E eu acho que esse filme, o que Guerra Civil me causou, é A24. Um beijo pra A24. Amo de paixão, já sou cadela há muito tempo. Então, eu fico muito feliz. Mais um grande filme tá aqui e que não teve uma grande janela para os Estados Unidos, né? Acho que tá estreando agora. Eu acho que talvez só tenha um intervalo de 3 semanas a uma semana. Então acho que até bem pouco para outras coisas que a gente vê que chegam tipo meses depois. Então também fico muito feliz. Então é isso, gente. Assistam, vão lá ver. Eu poderia ficar discutindo esse filme muito mais tempo. Eu acho que tem muitas outras coisas que acontecem ali no meio sobre pequenas atitudes de personagem que eu acho que daria para analisar muito mais. Pequenas atitudes ali, fotos que são preferidas de um tom do que outro, e principalmente como isso leva à decisão final da personagem X, é tipo Mastermind. Então, eu gostei muito. Gente, fica a recomendação. É isso. Vejam e vejam no cinema, porque vale a pena. Tenho Tem certeza. data já aqui no Brasil, Franz? Dia 18 de abril, nós estamos aqui na sexta-feira, dia 12 de abril, então vai estrear na Ah, então é próxima semana. pertinho, menos de uma semana. Menos de uma semana já está entre nós. Guerra Civil, vão ver. Espero que em muitos cinemas, porque normalmente acaba ficando poucas salas. E principalmente eu acho que quando as pessoas entenderem que não é um filme de ação, talvez dê uma prejudicada. Aí, porque eu É, acho que o trailer, ele vende como um filme de ação. Não que não tenha momentos de ação, tem, são ótimos, que nem eu falei, mas não é sobre. O filme é bem dialogado. E talvez frustre algumas pessoas que vão com essa gana da ação, da guerra, etc. E não é essa a vibe do filme. Não que seria ruim se fosse, mas não é a vibe. certo, então fica aí o review. Agora tô na expectativa para assistir Guerra Civil também.